Vencedor da eleição de hoje vai ter muito trabalho pela frente, porque será o herdeiro dos problemas surgidos nesses 8 anos de presidência de George Bush. George W. Bush chegou à Casa Branca numa das eleições mais controversas da história americana. Bush derrotou o democrata Al Gore graças aos votos do estado da Flórida, que era governado pelo irmão dele, Jeb. As cédulas eleitorais eram confusas, milhares de votos foram anulados, eleitores com perfil de oposição foram impedidos de votar e, no fim das contas, Bush venceu com diferença de pouco mais de 500 votos. Logo no primeiro ano de governo, os Estados Unidos foram alvo dos ataques terroristas de 11 de setembro. Nos escombros das Torres Gêmeas, o presidente prometeu caçar os responsáveis. Invadiu o Afeganistão, mas não conseguiu capturar Osama Bin Laden. Em seguida, passou a mirar em países que, segundo ele, apoiavam o terrorismo, o eixo do mal, formado pelo Iraque, pelo Irã e pela Coreia do Norte. Mesmo com a oposição internacional, Bush teve o apoio maciço dos americanos ao invadir o Iraque em março de 2003, para evitar que as armas químicas e biológicas de Saddam Hussein caíssem em mãos de terroristas. Saddam fugiu e foi deposto, mas as tais armas não existiam. Bush chegou a declarar que a missão no Iraque tinha sido cumprida, mas demonstrou que o governo dele não estava preparado para administrar o Iraque no pós-guerra. Os americanos desmantelaram o exército iraquiano e não estabeleceram nada para substituí-lo. A presença americana não evitou os conflitos entre os grupos que disputavam o poder internamente no Iraque. A violência cresceu, os atentados se multiplicaram e George Bush foi obrigado a enviar mais soldados. Em 2004, quando os americanos voltaram às urnas para eleger um presidente, a guerra do Iraque já tinha mais de 1 ano e meio. Saddam Hussein ainda era um fugitivo. A insatisfação dos eleitores com a guerra já era percebida, mas o terror da Al-Qaeda tinha voltado a matar, desta vez em Madrid. E George Bush convenceu a maioria do povo americano de que era o mais preparado para derrotar o terror. Venceu a eleição com 51% dos votos nas urnas e com os votos de 286 delegados no colégio eleitoral. Um mês depois de vencer a eleição, Bush festejou a captura de Saddam Hussein. O ex-ditador acabaria sendo julgado, condenado e executado no Iraque, mas George Bush não teve outras vitórias para celebrar. A imagem do presidente foi se deteriorando dentro e fora dos Estados Unidos, porque ele se recusou a assinar acordos ambientais, alegando que trariam prejuízos para a economia americana. Porque quando o furacão Katrina atingiu a cidade de Nova Orleans em 2005, o governo demorou a agir e foi acusado de abandonar a população de maioria pobre. Porque ele reduziu os impostos cobrados das grandes empresas para estimular a economia e arruinou as contas do governo americano. Em 8 anos, o superávit de 236 bilhões de dólares virou um déficit recorde de 455 bilhões. A dívida pública praticamente dobrou, passou dos 10 trilhões de dólares. Quando a crise no setor imobiliário deu os primeiros sinais no ano passado, o governo de George Bush não agiu e acabou sendo obrigado a intervir neste ano para tentar salvar instituições financeiras do colapso. E a maior crise econômica desde 1929 começou a ser tratada em todos os comícios do candidato democrata Barack Obama, inclusive neste, o último da corrida eleitoral na véspera da eleição, aqui no estado de Virgínia. As críticas partem até do candidato do partido dele, John McCain. O mundo o vê caminhando melancolicamente para a porta de saída da Casa Branca. Mas o homem que já foi o mais poderoso do planeta tem outra visão. George Walker Bush diz que ainda é cedo para o julgamento da história. As últimas pesquisas de opinião divulgadas hoje antecipam a vitória do candidato democrata Barack Obama. Em todas elas, o candidato aparece com mais de 50% das intenções de voto. Na pesquisa do Washington Post, ABC News, Obama tem 53% e John McCain 44%. E a Reuters Zogby dá uma vantagem ainda maior, 54% e Obama, ou 54% para Obama e 43% para McCain. Isso é o que dizem as pesquisas. Vamos ver o que é que dirão as urnas. Uma boa noite e até amanhã, Fátima. Obrigada, William. Boa noite para você também. Outras informações sobre a eleição presidencial americana.